o Traveler Review Awards, que é desse 2025, elegeu Nova Petrópolis como a cidade mais acolhedora do Rio Grande do Sul e colocou Nova Petrópolis como entre as 10 maiores do Brasil. Então o desafio que eu falo é de como que eu transformo isso em um ativo de crescimento para o negócio. Uma das coisas que eu sempre falo e que a gente vê cada vez mais, e uma pesquisa dessa só reforça a minha tese, é de que hoje nós precisamos ter um atendimento mais humanizado. Hoje as pessoas querem que você não veja ela como um CPF ou como um CNPJ. As pessoas querem que você as veja como um ser humano. Segundo ponto, faça suas parcerias. Parcerias não só sobre produtos, mas também de experiências, turismo e assim vai. E o terceiro ponto, aproprie-se disso. Aproprie-se, comunique para a sua base de clientes, use as suas redes sociais, traga essas pessoas para esse entendimento. Por quê? Quanto mais pessoas perceberem que Nova Petrópolis é uma cidade acolhedora, elas tendem a consumir mais e a indicar para mais pessoas voltarem. Muito bem, ouvintes da Inova, você que está na frequência 87.5, você que está no aplicativo, seja bem-vindo. Estamos no ar com o nosso Café com Leite, nesta terça-feira, dia 1º de julho de 2025. Todos os dias, aqui pela Inova Multi, somos multi porque seu mundo é assim, estamos em múltiplas plataformas, inova.tv.br ao vivo, Facebook também a partir de agora, e também estamos aí pela frequência 87.5 com a parceria da Sicredi, aqui aparecendo na nossa tela, pioneira desde 1902. Temos a parceria aqui no nosso Café com Leite também da Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Ainda com a gente, a Petrópolis Boulangerie, do Grupo Padaria Petrópolis, presente na sua vida há 70 anos. Superlogrador está aberto, vai até às 8 horas da noite, mas tem aquela interrupção no horário do meio-dia, meio-dia e 30, até às 2 horas da tarde, fecha. Então, reabre às 2, né? Fecha ao meio-dia e 30, reabre às 2 e vai até às 8 horas da noite. E Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz, né? Compre TVs, celulares também você encontra aí, né, com ampla tecnologia na Magazine Luiza para você ter aí acesso, né, na sua casa, o conforto das telas grandes ou aparelhos celulares, né? Você tem o acesso aí, inclusive em condições facilitadas, tá certo, pessoal? Condições facilitadas. Estamos aparecendo aí ao infinito, né, meu caro Ítalo Boeira, deixa eu mostrar, deixa eu mudar a tela aqui, está aparecendo nós, mais uma vez, além dos nossos patrocinadores aqui. Ítalo Boeira, consultor de empresas, especialista aí em cultura organizacional nas empresas, né? Já habitualmente está no nosso Café com Leite aqui. Agora descobri por que nós estamos aparecendo aqui. É porque o Sóstenes não colocou ainda aqui, ó, o vídeo. Nós estamos num delay aqui, eu não sabia por que, Ítalo Boeira. Agora sim, quer ver que a gente vai aparecer? Agora sim tá bonito. Tava a Inova TV ao vivo aqui. Tava na Inova TV ao vivo. Tava na Inova TV, esse era o detalhe. E eu tentando fazer mágica aqui, não saía dali. Eu disse, mas que coisa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia. Só mais uma vez, obrigado pelo convite aí, da gente poder estar aqui numa manhã conversando. Uma manhã fria, né? Manhã congelante,
Mas assim, uma manhã agradável de mais uma vez a gente poder estar conversando sobre gestão, sobre a classe empresarial, enfim, tudo que acontece na cidade aqui em Nova Petrópolis. Perfeito, então. Como é que foram essas férias aí? Tu estava viajando aí para região Argentina, Patagônia, né? Tu tá acostumado, habituado com o frio, já passou frio por lá, né? Já. Aliás, tu consumiu o frio, né? Para quem vai fazer turismo, né? Ele não passa frio, né? Quem passa frio é quem tem que trabalhar nesses dias aí. Mas você sabe que em termos de turismo, assim, para aproveitamento, né, da cidade e há uma comprovação, né, de que as temperaturas mais amenas elas atraem mais turistas, claro, com exceção do turismo de praia, litoral, né, do litoral, né? Mas as temperaturas mais amenas elas acabam atraindo mais porque tu acaba aproveitando um pouco mais, né, da culinária, né, consegue caminhar um pouco mais, enfim. Então foi um turismo muito contemplativo, né, de contato com a natureza, mais experiencial, de poder ter mais construções de relações, afetos, né, de ouvir as pessoas. Então, é um pouco do que a gente vai falar hoje, né, sobre isso. Foste bem recebido, né, nesses locais que tu foi? Tinha hospitalidade argentina como tem em Nova Petrópolis ou não? Não, isso foi uma das coisas bem interessantes, né, porque cada vez que a gente viaja, né, tu sempre leva um pouco deste local, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção é o quanto nós estamos adiantados em relação a isso. Muito adiantados, muito, mas muito mesmo, né? O quanto a região serrana, acredito que outras regiões também, mas pela minha experiência, por ser morador e também por conviver bastante aqui e ser um consumidor dos produtos e dos serviços da Serra, o quanto nós somos adiantados na nossa capacidade de acolhimento, de recebimento, né, e de afeto na hora de tratar com turistas, né? Esse é o tema de hoje, Ítalo Boeira, é justamente hospitalidade. Nova Petrópolis se destacou, né, teve um selo adquirido aí por uma empresa, Booking, né? Isso, acho que a gente pode falar, né, sobre isso, né? Eu acho que é muito próprio nesse momento aí que tu volta, faz alguns dias, Já faz 30 dias 30 que eu dias, voltei né? De férias, Foi que tu tirasse as férias, mas dá para até fazer esse paralelo aí. Eu te perguntei, não foi só por acaso, mas porque a gente falava fora do ar justamente sobre as férias. E quando as pessoas querem férias, elas querem paz, tranquilidade, serem bem tratadas, bem recebidas. Aquela experiência que conta depois na lembrança, e a experiência ruim, não bem recebida, ela marca também, não volta para aquele lugar, né? Exato. Então, acho que a hospitalidade tem um peso significativo. A gente pode falar de muita coisa sobre isso, né? Só quando a gente conversou na semana passada, de que tu trouxeste um convidado aqui, que vocês exploraram um pouco isso também, Rodrigo, né? Sangalli, nosso secretário municipal de Turismo e Cultura do nosso município. Isso, vocês exploraram, né? E aí também a gente trouxe essa pauta e aí nós conversamos um pouco, né? Para poder construir essa entrevista, né, e não ficar só um bate-papo informal, mas eu fui atrás, né, fui estudar um pouco mais, né, preparei aqui um roteiro para a gente poder conversar, e é interessante porque esse selo do Booking.com, né, o Traveler Review Awards, que é desse 2025, elegeu Nova Petrópolis como a cidade mais acolhedora do Rio Grande do Sul e colocou Nova Petrópolis como entre as 10 maiores do Brasil. Então é um selo muito importante e que isso tem muito a ver com a capacidade de receber as pessoas. E quando a gente fala de receber, né, eu acho que eu sempre gosto de fazer uma primeira parte, que é a gente poder contextualizar, né? Por que Nova Petrópolis recebeu esse selo? E eu acho que é importante a gente entender que dentro desse contexto de uma cidade do interior, de aproximadamente 20 mil habitantes, acho que né? Só 24 mil habitantes, né? Que tem uma característica muito particular da sua cultura, né? Ruas limpas, as ruas conservadas, né? Um apreço cultural muito forte da colonização alemã, que traz uma simplicidade elegante, traz uma capacidade de comunidade, das pessoas fazerem, né? De segurança, enfim, traz alguns elementos que caracterizam a cidade por si só. E isso está impregnado diretamente na capacidade turística. Porque a gente hoje consegue observar cada vez mais um turismo diferenciado, um turismo pós-pandemia que empurra as pessoas para consumir um turismo mais próximo e um turismo mais contemplativo,
né? Um turismo mais experiencial. Então, se as pessoas querem consumir um turismo que não seja o turismo de grande massa, né? A gente ainda tem um turismo de grande massa. Gramado, que é aqui do lado, é um turismo de grande massa. Mas um turismo cada vez maior, um turismo crescente, um turismo contemplativo, experiencial, de contato com a natureza, cada vez mais a gente observa esse movimento, onde pessoas buscam, a partir desse movimento pós-pandemia, um turismo mais próximo e um turismo mais contemplativo, mais experiencial, de mais contato com a natureza. E aí alguns dados são muito importantes, assim, que eu fui estudar, né? Que fala que o Ministério do Turismo traz um dado que clientes que se sentem mais acolhidos consomem até 70% mais, contribuem até 70% mais no poder de compra. Então, isso é um dado muito importante que eu fui atrás. Eu disse, então quer dizer que uma pessoa que se sente bem acolhida num café, num posto de gasolina, na hora que ele busca uma orientação sobre qual rota pegar, né? Quando ele vai para um turismo rural e ele recebe como se ele estivesse na casa dele, sabe? Com aquela toalha bonita, aquele talher bem limpo, aquela pessoa chegando na mesa. Quando alguém lhe chama pelo nome, enfim, quando a gente observa esses elementos que falam muito mais sobre o afeto e acolhimento, quando a gente observa esses itens presentes, o Ministério do Turismo fez uma pesquisa e apontou que esse consumidor tem uma tendência de gastar até 70% mais. Até 70% mais ele vai investir, porque ele sentiu-se satisfeito. Sentiu satisfeito. Alguns exemplos que eu fui nessa pesquisa eu achei muito legal, né? Por exemplo, se ele está numa loja, ele lembra daquele familiar distante que ele quer levar uma lembrança. Se ele lembra, se é um momento de experiência, ele quer compartilhar no Instagram e levar para um amigo para dizer para ele, vem aqui, tu tem que vir nesse lugar. Então a gente observa que são movimentos muito diferentes. Então o poder do acolhimento, o poder do afeto atingindo, né, influenciando diretamente o resultado financeiro de uma empresa. Olha que interessante aqui. São os insights, pessoal, muito importante, você de Nova Petrópolis, depois a gente comemorar. Não basta ganhar o título, não basta expor o troféu para todo mundo. Depois tem que manter a qualidade, a régua inclusive aumenta. Tem que contagiar, tem que ganhar mais peso, deixar o caldo mais grosso para que mais empreendimentos, por exemplo, isso foi especificamente, né, Ítalo? Tu que é consultor de empresas, tu que vivencia, faz essas experiências aí, percebe que muitas vezes alguns setores se destacam, mas entendendo a cidade, e tu citaste Gramado aí, né? Lá é massa, aqui talvez não seja massa o caminho, talvez o caminho seja entender a particularidade. Perfeito. Até como tu falava antes sobre a questão, por exemplo, assim, ó, da natureza. É natural de Nova Petrópolis outra coisa que não é propriamente a natureza, que não é a vegetação, não é as belezas naturais, que é a questão cultural, né? E isso também dá para se dizer, ou pergunto para ti, dá para se equivaler também com uma experiência que possa ser colocada dentro desses critérios que tu fizeste? Eu acho que o mais, a gente precisa, um ponto que tu trouxeste que é muito importante, é respeitar a estrutura cultural da cidade, né? O desenho cultural dela. A gente tem em Nova Petrópolis muitos, o Labirinto Verde, né, o Ninho das Águias, né, que são momentos contemplativos, né? E a capacidade que a cidade tem de se reorganizar, os seus eventos que são organizados pela comunidade, isso também é um forte movimento. Então, quando a gente ganha um selo como esse, isso é muito importante para a comunidade de Nova Petrópolis, é entender que esse selo é parte do trabalho da comunidade, de todos. E isso é do mais simples. Então, à medida que eu ganho, como que eu fortaleço isso? Como que eu consigo potencializar isso? Isso tem do simples café, né? Da loja de roupa, da malharia, do posto de gasolina, né? Todo mundo, como que cada um consegue atuar diretamente no reforço desse selo, né? E esse é um ponto muito importante, porque alguns empresários devem estar pensando, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso muda a minha realidade? Eu sou de uma mecânica, eu sou de uma loja de óculos, de uma ótica, eu sou do mercado, o que isso muda para mim? Ou como que eu posso aproveitar isso? E esse é um ponto muito importante, é como que você, empresário, consegue se apropriar desse selo.
O que você pode fazer para fazer com que o seu negócio possa ser potencializado a partir disso? Eu acho que isso é um ponto importante a gente poder conversar, Sóstenes. Eu acho que isso é muito importante nesse aspecto, porque muitas vezes a gente se distancia disso. E eu falo até por análise, vamos assim dizer, pessoal, profissional, na primeira impressão. Quando foi divulgado isso, e até com o Rodrigo Sangali recebendo ele aqui, o secretário municipal de Turismo e Cultura, foi citado e pontuado que, olha, isso é especificamente no setor receptivo, né? Aquele que trabalha com hospedagem, efetivamente, né? Receptivo de acomodação, de hospedagem, né? Hotéis sim. E pousadas e afins, né? Naqueles que o Booking.com, né? Ele faz essa avaliação. É a especialidade dele, a especialidade deles. A especialidade dele. Então, no primeiro momento, parecia que distanciou dos demais. Aí, o restaurante, uma loja, mas não. É importante que os demais estejam engajados nisso, porque eu vejo talvez aí seja o selo que Nova Petrópolis possa criar. E para atingir isso, necessita mais do que as pessoas, na minha ótica, eu pergunto para ti, o que mais necessita, Ítalo? Porque para mim parece que é preciso também um empenho agora de entidades, do setor público, de criar, fazer com que essa atmosfera ela abarque todos os demais. Porque há quem talvez fique duvidando, isso não vai impactar em mim nada nesse aspecto. Como é que dar caldo, engrossar esse caldo, Ítalo? Eu acho assim, o título, né, ele é um convite. Eu falo assim, né, quando você recebe esse selo, é um convite para que tu possas te apropriar disso. Esse é o primeiro ponto. Mas isso está muito associado a um site que trabalha com reservas, né, de hospedagens, enfim. Mas o que ele avalia lá, né? E isso é um ponto quando você se aprofunda sobre a pesquisa. Ele avalia capacidade de simpatia, né? Então ele avalia a capacidade de simpatia, capacidade de atendimento humanizado, né? E do quanto realmente ali alguém se importou com ele. Então o desafio que eu falo é de como que eu transformo isso em um ativo de crescimento para o negócio. Eu acredito muito, né? E a gente conversa aqui até em outras pautas, né, Sóstenes, sobre a capacidade de agrupar-se, de aglutinar, de conectar das mais variadas entidades representativas de uma cidade, né? Eu acredito nisso, eu acho que essa é a solução, né, cada vez mais forte de tu poder viver em comunidade, é isso. Mas esse é um momento também do empresário ter o seu protagonismo, de poder entender o que eu posso fazer no meu ecossistema. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo e que a gente vê cada vez mais, e uma pesquisa dessa só reforça a minha tese, é de que hoje nós precisamos ter um atendimento mais humanizado, né? Aquela coisa fria de tu chegar numa loja, de tu chegar num ambiente e a pessoa não te dar um bom dia, não te chamar pelo nome, não importar-se contigo, não apresentar uma solução customizada, é uma coisa. E isso é muito barato, né, Sóstenes? É tu basicamente pegar o teu time, né, conversar com eles, reforçar esse papel de um bom sorriso, da cordialidade, da simpatia, né? De apresentar um produto com vontade de querer apresentar um produto ou serviço, né? Então, esse é um ponto que eu falo que essa pesquisa ela vem muito forte, né? Frases como, posso te ajudar, seja bem-vindo à loja tal, né? É um prazer tê-lo aqui. Então, chamar as pessoas pelo nome. Então, são pontos muito importantes, assim, que eu acredito que são fundamentais. E se a gente for transferir para qualquer negócio, qualquer negócio, hoje as pessoas querem que você não veja ela como um CPF ou como um CNPJ. As pessoas querem que você as veja como um ser humano. Então, o atendimento humanizado é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante que a gente conversa também aqui, né, é criar experiências simples. Simples. Então, por exemplo, se eu estou na minha loja, por exemplo, eu venho aqui, o que eu vejo aqui, além da boa companhia, da boa conversa, da oportunidade de compartilhar? Tem um pão local, tem produtos locais. Então, isso tudo é um diferencial. Por que na minha loja eu não posso ter um biscoito caseiro feito por alguém da cidade?
Por que eu não posso ter um produto ali? Por que eu não posso ter alguma coisa que possa remeter cada vez mais à comunidade, ao fortalecimento, sabe? Então, esse é um ponto que eu também falo. Experiência simples. Por exemplo, outro ponto, daqui a pouco a cidade tem uma pessoa que fala de turismo, né? Colocar ali um vídeo dela colocando os principais pontos turísticos da cidade, ou daqui a pouco você mesmo ali ter uma estrutura de poder, esses são os 10 principais pontos turísticos da cidade, você que está conhecendo, entregar alguma coisa nesse sentido. Outro ponto muito importante que eu falo também, que dentro desse senso de comunidade, Sócrates, é você ter uma estratégia de recomendação, sabe? Se você vai na loja tal, se você for para outra, você ganha tal coisa. Então, uma coisa que me chamou lá, que eu estive viajando pela Argentina, eu fui numa experiência, num dos passeios eu ganhei um chocolate quente, né? Mas o chocolate quente não era retirado ali, era retirado na loja do centro. Me forçou a ir lá no centro. Me forçou a ir lá conhecer a loja. O que aconteceu? Consumi, comprei. Então, assim, essa estratégia de indicação, sabe, de parceria, funciona muito. E aí, outro ponto muito importante, que aí vem dentro do que a gente conversou, de apropriar-se do tema, da conquista, do selo, é você divulgar a conquista. Né? Você divulgar. Então, se você tem um Instagram, um Facebook, um grupo de WhatsApp de clientes que você se comunica, faça um post, faça um card simplesinho, ou comunique através de frase, né? Trazendo a pessoa para a sua realidade. Nova Petrópolis, cidade mais acolhedora, né? Conforme book.com. Você sabia? Saiba como aproveitar mais isso. Então, trazer isso para o teu dia a dia. Então, essas 3 dicas eu vejo como fundamentais. A capacidade de ter um atendimento mais humanizado, ou seja, você treinar a sua equipe para que você possa ser mais acolhedor, e foi isso que trouxe esse selo para esse grupo de entidades que foram avaliadas, né? Saber fazer as parcerias, né? E dentro dessas parcerias divulgar produtos locais, experiências locais, assim vai. E o terceiro, apropriar-se dessa informação, apropriar-se desse selo e divulgar nos seus canais, usando a estratégia mais conveniente para o seu negócio, para que as pessoas possam, primeiro, saber disso e depois querer fazer parte também disso à medida que vão vir mais vezes para cá. Ítalo, estava observando até, e eu acho que o trabalho está sendo bem conduzido nesse sentido aí, o secretário Rodrigo Sangalli, ele até deu essa entrevista aqui na semana passada, sim, falando sobre isso, e até trouxe alguns insights que são alinhados com o teu pensamento, que na verdade não é um pensamento teu e dele, é baseado naquilo que a ciência está dizendo, no que os estudos que a gente mesmo foi pesquisar profundamente, e vocês dois são de mercado, né? Entendem o cenário que o mercado está avançando. Eu perguntaria para vocês, porque às vezes, e eu até falava fora do ar sobre outra questão, às vezes a gente também fica um pouco meio que decepcionado com as coisas, né? Não. Às vezes é normal, né? Principalmente quando o resultado não vem, né? Exatamente, quando o resultado não vem, tu coloca bastante energia, bastante dinheiro, e às vezes ele não vem, tu dá essa crise aí. Qual que é o papel, como é que também engajar a população nesse sentido, numa circunstância como essa? E aí eu vi uma coisa muito positiva do Rodrigo. Eles fizeram um vídeo coletivo, até, com várias empresas, perfeito, né? Elas perfeito. E outras áreas, inclusive, não do setor hoteleiro da cidade. Isso que eu ia falar. Né? Destacando sobre isso. Me chamou a atenção de muitos. Claro, alguns mais, até eu analisei um pouquinho, de uma forma sutil, a gente percebe que alguns são bem normal, alinhados, nunca vai ter 100%. E outros não estão tão alinhados assim, o que a gente já conhece, mas o importante é multiplicar, porque nesse aspecto o objetivo principal não é só levantar o troféu, é criar essa simbiose, dá para se dizer, na cidade. Estratégias para pós. Né? O importante, sim, né, sócio? O que o turismo de acolhimento traz? O turismo de acolhimento, ele traz um turista feliz, que recebeu um afeto, um carinho, né? E esse cara, ele vai indicar para alguém, ele vai falar para alguém. É isso, né? E a gente sabe que hoje é muito caro tu captar um cliente novo. Vamos pegar aqui para ti, para o teu exemplo da rádio.
cada cliente que tu mantém é muito mais barato do que cada cliente que tu precisa buscar novo. Tu tem que investir, tem que fazer uma estratégia comercial, tu tem que usar o teu tempo, e assim vai. Então, o turismo de acolhimento, entre outras coisas que eu falo, né, além dele ser uma das principais fontes aqui de Nova Petrópolis, não precisamos considerar isso, é uma das principais fontes, ele tem uma capacidade de fazer com que as pessoas fiquem mais, pela palavra, acolhidas, se sintam mais bem recebidas, e isso faz com que elas se sintam mais satisfeitas e indiquem para mais pessoas. E conforme esse dado que eu trouxe, tendem a consumir mais, a gastar mais, a deixar mais dinheiro. Esse é um ponto, né? Outro ponto muito importante aí tem a ver com a questão da identidade local. O turismo de acolhimento, ele tende a promover mais empregos locais. E aí, por que a gente pode falar sobre isso, né, Sóstenes? Porque o turismo de acolhimento tem muito a ver com a pessoa que se identifica com a cidade, né? Vou tratar com bastante cuidado, porque principalmente eu moro numa cidade que recebe muitas pessoas de fora, principalmente de fora para buscar emprego, né? E que basicamente, hoje a gente pode dizer, um percentual muito significativo da mão de obra de Gramado é de fora da cidade, né? E é um dos grandes desafios de um turismo de acolhimento quando tu traz muitas pessoas de fora que não têm identificação com a cidade. Deixa eu trazer um exemplo para ti. Às vezes até aquele assédio ao turista, seja com gente fazendo fotografia que às vezes a pessoa não quer, que é uma tranquilidade. Pode ser vários exemplos. Seja pela oferta, às vezes, de um desses, como é que chama ali? Multipropriedades. Multipropriedades, né? Seja também pelo perfil, às vezes, de não pertence, não o sentimento de pertencimento. Não entender a realidade da cidade. Exato, não entender a realidade da cidade. Ele está ali para desenvolver apenas um ofício, um trabalho. Perfeito. Pode citar. Então, eu estou tomando o maior cuidado para falar sobre isso, né? Principalmente porque a gente está numa rádio, a gente tem muitos ouvintes, né? Então, é uma dificuldade, às vezes, de tu pegar uma pessoa que não tem identificação, e aí isso eu vou trazer até um exemplo para empresas, tá? Para a gente poder contextualizar, né? Às vezes, quando a empresa, ela cresce exponencialmente, ela precisa aumentar a quantidade de funcionários, começa a trazer pessoas de outros mercados, de outras cidades, e aos poucos a empresa vai perdendo a sua identidade. Então, esse é um desafio, que é tu escalar sem perder a tua identidade. Então, voltando para o nosso tema aqui, né, que é o turismo de acolhimento e esse selo, a gente observa que o turismo de acolhimento, ele tende a promover mais empregos locais. Por quê? Porque, entre outras coisas, ele tende a buscar pessoas que se identificam com a proposta da cidade, com a cultura da cidade. Então, esse é um ponto muito importante, né? E aí eu falo para o empresário. Então, se você tem um funcionário, desenvolva ele para que ele possa dar um melhor atendimento para o seu cliente. Se você tem uma padaria, se você tem um café, uma loja de relógio, uma óptica, uma mecânica, enfim, se você está numa loja de eletro, enfim, trabalha no varejo, serviço, produto, enfim... Comece por esse olhar, pela capacidade de você gerar um atendimento mais humanizado. Porque isso reflete diretamente no reforço da identidade local e que naturalmente vai reforçar cada vez mais esse selo de cidade acolhedora. Então esse é um ponto que eu trago, né? Que é o quanto hoje, culturalmente, Nova Petrópolis se reforça esse turismo afetuoso de acolhimento e que se distancia do turismo de massa, que entre outras coisas tem as suas vantagens, ser turismo de massa, mas sofre com a perda de identidade local e naturalmente perde também nessas questões mais relacionais, mais afetuosas e acolhedoras. 8h34, pessoal, recebendo aqui Ítalo Boeira, especialista em cultura organizacional, trava-língua, eu não servi o café. Isso também o café que eu coloquei lá, tu lembra, né? Tu disse, um atendimento simples, uma experiência simples, para os pequenos detalhes já faz a diferença. Total. E eu já recebia hoje aqui com iogurte, com o leite da cooperativa Piá, com um requeijão cremoso aqui, sabor cheddar, também um doce de pêssego cremoso, com baguete francesa.
E não servi nada disso para ti ainda. Até o cafezinho em grãos está café lá. Café com leite ainda o programa, né? Café com leite ainda o programa. Café em grãos pra gente. Eu não passei. É isso aí. Mas tu sabe que tu vai receber, que não vai sair sem. Então... Isso faz parte da experiência aqui, né? Faz parte da tua capacidade de acolher os teus convidados. Só não adianta eu só mostrar e não servir também. Uma coisa é certa, vai acontecer. Recebendo o pessoal, o Ítalo Aboeira, né? Especialista nessa área aqui, um amigo nosso também. Foi indicado faz mais de um ano, né? Acho que um ano e meio, mais ou menos, né? Que a gente já está nessa parceria aí, né? Acredito que 1 ano e 3 meses, por aí, foi indicado pelo o Jonas Cardona Venturini, que inclusive foi nosso entrevistado ontem, por telefone, né? Ele está com esse compromisso, daqui para a Europa, da Europa para Estados Unidos, depois volta aqui para América do Sul, daí vai para Brasília, vai estar, enfim, está nessa correria toda, né? Tá vivendo, e ontem a gente fez uma análise do cenário global, né? E também geopolítica, também internacional, a política nacional, fatores regionais também, enfim, a gente fez essa análise. E hoje o olhar é interno, o olhar é local. E por falar em olhar local, ontem até eu recebi, deixa eu ver no qual Instagram que eu salvei aqui, mas, por exemplo, o seguinte, isso que tu falava sobre a questão aí dessa preocupação com essa identidade local. Gramado, né, que já foi primeira aí, né, em hospitalidade, o prefeito acabou de publicar aí, né, um decreto em que até o final do ano não será autorizado mais construção de hotéis e, enfim, restaurantes também, né? Restaurantes também. O porquê disso tudo? Claro, tem a questão também, uma preocupação do ponto de vista de um crescimento desorganizado, desestruturado, porque afinal de contas, né, a gente vê o quanto que é o impacto que isso causa para um município como Gramado, mas também não pode deixar de se olhar pela questão de qualidade também, porque daqui a pouco tu perde um pouco da identidade. Gramado fez a sua marca com base num trabalho muito árduo, muito afinco, muito determinado pelos gramadenses. Exato. E os gramadenses, de certo modo, eles estão ficando um pouco alijados aí desse desenvolvimento. Por quê? Porque vem investidores, nada contra, é necessário. Por isso, Nova Petrópolis também tem que ter esse cuidado, é necessário. Há de se desenvolver e não somente crescer. Eu uso isso, apesar que as duas são sinônimos, mas eu prefiro o desenvolver do que o crescimento. Queremos crescer? Bem, crescer às vezes pode ser desordenado. Agora, o desenvolvimento implica necessariamente ser organizado, planejado, estruturado. E como é que tu avalia essa questão desse decreto? E para Nova Petrópolis, como que seria aí eu acho que vem esse selo aí? Acho que vem dentro do que a gente conversa, né? Que quando tu tem que tomar uma medida extrema, porque essa para mim é uma medida extrema. Extrema, né? Eu acredito que quando tu tens que adotar algo que impeça o crescimento, e aí quando eu falo de crescimento, mais uma vez, não é talvez estruturante, nem desenvolvido, mas um crescimento, porque tu, naturalmente, quando tu tem um maior número de empreendimentos, você tem também uma economia circular ali muito forte. Quando você precisa adotar uma medida extrema como essa, você precisa dar 2 passos atrás para entender o que você está fazendo e como você está construindo essa jornada. O que eu acompanhei bastante é o quanto isso estava sendo afetado na geração de empregos, né? Porque a gente tem uma quantidade significativa já de número de quartos disponíveis, restaurantes, mesas, né? Então isso já seria suficiente para o movimento que Gramado tem. Esse é um ponto central. O segundo é que a gente vem num decréscimo no número de turistas, então não faz sentido você ter um aumento no número de postos e de vagas de hotéis e mesas de restaurantes se você tem uma queda no turismo. E o terceiro ponto, que daí eu acho que é o mais importante, talvez dentro desse conceito, é a capacidade da cidade estar preparada em termos de estrutura econômica, social, estrutura física para um incremento tão grande de turistas ou de vagas de hotéis e restaurantes. Então eu acho que esse é um ponto central, de você entender o quanto você também, como gestor, precisa se preocupar de uma forma sistêmica, né? Ou seja, temos estrutura fluvial, temos quantidade de tratamento de esgoto, temos a estrutura de trânsito preparada para isso. Então, acho que como gestor, é papel do gestor entender isso de uma forma sistêmica.
talvez também, considerando o quarto ponto, é entender o quanto também a economia local pode ser mais prejudicada ainda com a entrada de grandes players. Porque ela sempre vai ser prejudicada, só assim, isso é certo. A entrada de grandes players, ela afeta, num primeiro momento, o pequeno, e aquele pequeno que não consegue se estruturar e entender os seus diferenciais, entender que ele não vai competir com a estrutura, que ele vai ter que competir por outros meios, esse pequeno ele acaba sofrendo mais. Então, eu acho que como gestor, eu acho que é papel do gestor, principalmente o gestor público, ter sempre uma visão sistêmica. Ok, ganharíamos muito com o incremento de novas vagas em hotéis, um maior número de hotéis e restaurantes? Sim. Teríamos uma economia circular? Sim. Mas os dados nos empurram para um outro movimento. Um turismo cada vez menor, um número de turistas menor, com menor poder aquisitivo, ou seja, uma relação, uma estrutura que hoje já sofre na cidade, com falta de água, com tratamento de esgoto que não chega em todas as regiões, com um trânsito caótico em alguns períodos do ano. Então, isso tudo afeta a experiência do turista. Então, a gente tende a achar que crescer dessa forma pode ser um movimento de desenvolvimento da cidade. E o que a gente observa é que talvez um passo atrás como esse possa representar um desenvolvimento maior ainda para a cidade, à medida que ela começa a ter um olhar mais para a experiência, para aquele cara que está ali todos os dias e não está sendo incomodado, importunado por alguma coisa inconveniente. Eu acho que esse é um ponto central para Nova Petrópolis, que é o que ela ganha. Que não reflete hospitalidade, né? Exatamente, que é isso que a gente está falando. Que é a questão de que esse é o grande viés que Nova Petrópolis precisa aproveitar esse momento através desse importante selo, que é potencializar a capacidade de um turismo que não de massa. Um turismo de acolhimento, de afeto, de atendimento humanizado e de focar nos seus diferenciais culturais que hoje estão presentes na cidade. Perfeito. Ítalo Boeira, para a gente fechar, apenas para recapitular, porque eu acho muito importante, aqueles 3 critérios, né, 3 itens necessários a serem cumpridos. O primeiro é um atendimento humanizado. Volte sobre isso para a gente fechar aqui, porque pega o seu time, converse com ele, fale sobre a importância cada vez mais. Então, por exemplo, hoje eu cheguei aqui, como é que é o nome da menina da receita? Valentina. A Valentina me tratou bem, me deu um bom dia, né? Falou que já estava me esperando. Então, atendimento humanizado. Reforça a importância desse pilar central para o seu negócio. Segundo ponto, faça suas parcerias. Né? Faça suas parcerias. Então, por exemplo, o sócio está aqui com a Piá, com a Petrópolis Boulangerie. Isso é um reforço dos produtos locais. Então, faça isso. Parcerias não só sobre produtos, mas também de experiências, turismo, e assim vai. E o terceiro ponto, aproprie-se disso. Aproprie-se, comunique para a sua base de clientes, use as suas redes sociais, traga essas pessoas para esse entendimento, porque quanto mais pessoas perceberem que Nova Petrópolis é uma cidade acolhedora, elas tendem a consumir mais e a indicar para mais pessoas voltarem. Show de bola, meu amigo. Obrigado pela tua participação. Só para a gente concluir aqui, até o tripé que foi citado aí, por que Nova Petrópolis chegou até aqui. Uma das coisas é aquilo que tu falaste, atendimento personalizado, que é justamente humanizado, só usou uma outra terminologia, né? Porque personalizado é justamente isso, é para você, né? E para você é humano, né? Ou seja, buscou esse referencial aí. Uma das coisas que tu falou, justamente essas parcerias, conseguir avançar. Eu acho que uma parte dessa parceria com a tradição germânica, que reflete muito, né? Que é a questão cultural, está muito em peso. E tu disseste antes, os detalhes fazem a diferença, né? Cuidados dos detalhes também foram apontados nessa pesquisa. Ou seja, é um baita de um posto conquistado por Nova Petrópolis. O desafio agora é mais do que levantar a régua, crescer, mais do que crescer, ou se estabilizar pelo menos, né, que já estaria ótimo, do ponto de vista vertical, e também horizontalizar isso, né? Isso. Fazer com que os demais setores também estejam engajados nesse propósito de bem receber, de dar a experiência, a hospitalidade que Nova Petrópolis pode propiciar, e certamente os frutos serão colhidos, não é mesmo? É isso aí. Então, acho que o ponto de apropriar-se é isso, só, né? Entender que a classe empresarial basicamente o empreendedor é o que empurra um país para frente. Então, é muito importante a união de outras entidades representativas da cidade,
mas é muito importante a classe empresarial que ela impulsiona. O papel dela sobre isso. É um selo que hoje está muito associado à classe hoteleira, porque foi feito por um importante site de pesquisas e reservas, mas que tem muito a ver com a cultura local. Então, se isso tem a ver com a cultura local, tem a ver com todo e qualquer empreendimento da cidade. Feito, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado, né? E conta comigo sempre. É sempre um prazer estar aqui conversando, batendo um papo e interagindo com a comunidade da Nova Petrópolis. E para avançarmos aí para a nossa programação, então vamos aqui degustar, né? Olha aqui os produtos da Cooperativa Piá, né? Vamos com os chimeiros, com também aqui o requeijão cremoso, um leite para a gente degustar com café. Eu vou te servir, vou fazer agora hoje uma coisa não digo uma delicadeza, eu vou dizer uma delicadeza porque tem um cafezinho assim, ok, aquele café não é bom servir com leite. Eu acho que aquele tem que ser purinho, né? Eu também tomo puro. Aquele é purinho, né? Primeiro aquele café, depois a gente talvez toma com leite aí, um iogurtezinho, e esse, uma baguete francesa aí. Os produtos da Petrópolis Boulangerie são espetaculares. Espetaculares, é um pãozinho, mas olha, é um pãozão. A qualidade, não, afinal de contas, né? 70 anos, está aqui aparecendo na tela, aqui, ó, presente na sua vida há 70 anos, a Padaria Petrópolis e as demais lojas aí do Grupo Padaria Petrópolis. Superlogrador, pessoal, tá aberto, vai até meio-dia. Tem também os produtos da Padaria Petrópolis lá também, tem setor aí de frios, lácteos, açougue, estive lá ontem, todos os dias a gente passa lá, comprei umas frutas também, tem uma fruteira muito boa, os irmãos Ville que fornecem as frutas também para o Superlogradouro, né? Enfim, tem um mercado completo aí, atendimento bem estendido, das 8 até meio-dia e 30, depois reabre às 2 e vai até às 8 horas da noite. Também, isso de segunda a sábado, tá? Domingos das 8 ao meio-dia, depois reabre às 4 e vai até às 8 horas da noite. Também com a gente, apareceu o Superlogrador, Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz, um novo mês começando, com certeza, muitas novidades aí no Magazine Luiza e telas, tá precisando de uma TV como essa da TCL aqui, ó. Você pode ver a Inova na TCL, porque tem um sistema operacional Android, que é o da Samsung. Tem Samsung na tua casa, não? TV? Tem. Lembra TV, qual que é a marca? Samsung, tem. Então tu pode baixar o aplicativo da Inova agora, que agora a Inova pode ver na TV. Olha que bacana aí, né? Samsung, recebemos aí essa semana a aprovação. Semana passada foi comunicado e essa semana já veio um videozinho mostrando que recebemos aí, na verdade, a homologação, né, do aplicativo Samsung para a gente conseguir transmitir também para telas grandes, tá certo, pessoal? Toda a nossa programação ao vivo, 24 horas por dia, também nas TVs, então, Samsung e vários outros modelos que tem o sistema operacional Android, tá? E para fecharmos aqui também, citar, pessoal, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, pioneira desde 1902, está com a gente aqui no nosso Café com Leite, além da Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Fechamos por aqui, vamos para o nosso cafezão e voltamos amanhã. Até mais!